antes da morte, também conhecida como melhora da morte ou lucidez terminal, é um fenômeno que tem intrigado tanto o campo da espiritualidade quanto o da ciência. Trata-se de uma recuperação aparente de pacientes em estado terminal, que surpreende familiares e profissionais de saúde. Momentos antes do desencarne, o paciente pode demonstrar sinais de melhora significativa, conversando, movendo-se e, por vezes, até expressando lucidez, trazendo alívio e esperança para seus entes queridos. Contudo, essa melhora é geralmente seguida pelo falecimento, levando à perplexidade e dor daqueles que estavam ao seu redor. Do ponto de vista espiritual, especialmente na visão espírita, esse fenômeno é compreendido como parte de um processo planejado pela espiritualidade. De acordo com relatos e estudos da doutrina espírita, como os presentes na obra Os Mensageiros, de André Luiz, o que ocorre é um delicado trabalho dos espíritos responsáveis pelo desencarne. Em muitos casos, a presença emocionalmente carregada de familiares e amigos ao redor do paciente em estado terminal cria o que é chamado de teia de vibrações. Essas vibrações emocionais, geradas por medo, angústia e apego, acabam retendo o espírito no corpo físico, dificultando o seu desligamento. A espiritualidade, em sua infinita sabedoria e compaixão, atua nesse momento para proporcionar alívio tanto ao paciente quanto aos familiares. Uma intervenção espiritual, como descrito por André Luiz, pode neutralizar essas vibrações, permitindo que o espírito se liberte do corpo físico de maneira mais serena. A melhora temporária no estado de saúde do paciente, portanto, não é um sinal de cura, mas uma oportunidade para que os familiares relaxem e permitam que a espiritualidade conduza o processo de desencarne com tranquilidade. Esse fenômeno também é observado sob um viés mais científico. Embora não haja consenso na comunidade médica sobre as causas exatas dessa melhora, algumas teorias sugerem que o corpo, em seus últimos momentos de vida, libera uma grande quantidade de neurotransmissores e hormônios, numa espécie de última tentativa de recuperação. Essas substâncias podem melhorar temporariamente as funções vitais, como a respiração e a pressão arterial, criando a impressão de que o paciente está se recuperando. Contudo, essa melhora é passageira e o corpo, já em estado irreversível, logo volta a declinar, resultando na morte. Há também uma explicação filosófica e religiosa para o fenômeno. Desde os tempos de Hipócrates, filósofo e médico da Grécia Antiga, a morte tem sido vista como uma transição onde a alma se liberta do corpo. Hipócrates acreditava que a alma permanecia íntegra após o desencarne, e muitos outros estudiosos ao longo da história também defenderam que a mente humana é mais do que um simples produto do corpo físico. Para o Espiritismo, essa ideia é complementada pela noção de que o espírito, em seu processo de desprendimento, pode vivenciar um momento de lucidez e plenitude antes de se desligar definitivamente do corpo. Em muitos casos, como descrito pela professora Doraci Maria da Silva, coordenadora da Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, a melhora antes da morte é uma maneira que a espiritualidade encontra para preparar os familiares para o momento do desencarne. Segundo ela, quando os familiares estão muito apegados ao paciente, é comum que a espiritualidade promova essa melhora temporária para que os entes queridos relaxem, saiam do ambiente hospitalar ou da casa e permitam que o espírito realize sua passagem de forma tranquila. Essa visão é corroborada por muitos espíritas, que acreditam que o momento do desencarne é uma etapa crucial da vida espiritual. A separação do corpo e do espírito é delicada e requer que o ambiente esteja sereno e em paz para que o desligamento ocorra sem traumas. Quando os familiares estão presentes, profundamente apegados à pessoa que está partindo, isso pode dificultar o trabalho da espiritualidade. Por essa razão, é comum que, após a melhora, os entes queridos se sintam aliviados e se afastem, permitindo que o espírito finalmente se desprenda do corpo físico. Ainda dentro dessa perspectiva,
É importante que, ao invés de orar para que o paciente continue apegado à vida física, os familiares concentrem suas orações em pedir que a pessoa tenha uma passagem tranquila e serena. A espiritualidade recomenda que as preces sejam direcionadas para que o espírito se liberte com paz e tranquilidade, sem sofrimento ou apegos. Dessa forma, o desencarne pode ocorrer de maneira mais suave, tanto para o espírito quanto para os familiares. Além da visão espírita, o fenômeno da melhora antes da morte é compreendido de maneira similar por outras tradições religiosas. O padre Carlos Antônio Araújo, conhecido como Padre Carlinhos, vê esse fenômeno como uma manifestação da misericórdia divina. Ele acredita que a melhora que ocorre pouco antes da morte é uma forma de Deus conceder alívio tanto ao paciente quanto aos familiares, permitindo que o desencarne ocorra em paz. Para ele, essa melhora é um sinal do amor de Deus que permite que a pessoa parta de maneira calma, sem agonia ou desespero. Embora a ciência ainda não tenha respostas definitivas para o fenômeno da melhora antes da morte, é inegável que ele ocorre com certa frequência, especialmente em pacientes que estão em estado terminal devido a doenças prolongadas. Independentemente das explicações, sejam elas espirituais, científicas ou religiosas, o que fica claro é que a morte, apesar de dolorosa para os que ficam, pode ser um processo mais sereno e menos traumático quando compreendido à luz da fé e da espiritualidade. Assim, ao nos depararmos com a melhora repentina de um ente querido em seus últimos momentos, é importante compreender que essa melhora pode ser parte de um processo maior de preparação para o desencarne. Ao invés de se apegar à esperança de cura, devemos aceitar com serenidade o ciclo natural da vida, confiando na sabedoria divina e no amparo da espiritualidade, para que a transição ocorra em paz e com amor.